Olá pessoal, quantos fios são transplantados na sua cirurgia de transplante capilar FUE? Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais do Instagram, Facebook, também no Spotify Podcast. Pessoal, quantos fios são transplantados no seu transplante capilar FUE? Primeiro, a gente não transplanta fios, a gente transplanta folículo. Então, se você estiver mediante um profissional que te fale que vai transplantar X quantidade de fios, essa informação já não é adequada. E por que disso, doutor? Vamos ao nome do procedimento. Ele chama transplante capilar FUE. O que significa FUE? Follicular Unit Extraction. Então, extração de unidade folicular. Então, a gente não transplanta fio, a gente transplanta folículo. E o que isso quer dizer? Na pele, o anexo cutâneo epidérmico, sendo mais técnico, chamado folículo, fica na nossa pele e ele é a unidade que produz fios. Então, um folículo pode produzir de 1 a 6, de 1 a 8 fios. Então, quando a gente fala do transplante capilar FUE, a gente está extraindo toda a unidade folicular para colocá-la na outra região onde vai ser implantado. Então eu não tiro fio por fio, eu tiro folículo por folículo. Então vamos corrigir a pergunta? Quantos fios são transplantados durante uma sessão de transplante capilar? Não. Quantos folículos nós vamos transplantar numa cirurgia de transplante capilar? Ok? Estabelecida essa informação, doutor, quantos folículos são transplantados numa cirurgia? Aí eu vou te dizer, depende. E o que eu respondo sempre para o meu paciente que está sentado na frente da minha mesa, independente da quantidade de folículo, quando a equipe nossa do Instituto Capilar Brasil senta para fazer uma cirurgia, eu não te falo quantidade de folículos antes, porque para mim, a gente vai fazer a sua cirurgia para que ela fique boa. Então, para mim, se precisar de 1.000 ou 5.000 folículos, eu vou fazer aquilo que será necessário para que o seu resultado fique bom. E como que a gente sabe disso? Quando a gente vai fazer o planejamento cirúrgico, eu vou olhar a área a ser implantada. Então, qual é a sua área de perda? Então, vamos falar para um exemplo de um transplante frontal. Então, eu tenho que fazer um redesenho frontal. Eu vou quadricular centímetro por centímetro dessa área que vai ser implantada. E aí, quando eu quadriculo centímetro por centímetro dessa área a ser implantada, eu também tenho que olhar quantos folículos você tem ou não tem neste centímetro quadrado. Porque se eu pegar, por exemplo, um padrão masculino, que o paciente tem um pouco de cabelo nessa região central, que é o mais comum, e tem um avançar de entrada, aonde ele não tem nada na entrada, eu vou precisar colocar X quantidades de folículo nesse centímetro quadrado. Aonde ele já tem cabelo, eu não posso colocar o mesmo X de quantidade de folículo. Eu tenho que descontar os folículos que ele já tem naquele centímetro quadrado. Então, para ficar mais fácil de entender, se eu planejei colocar 40 folículos por centímetro quadrado nesta região onde você não tem folículo, aonde você tem folículo, se por um acaso você já tiver 20 folículos nesse centímetro quadrado, eu vou colocar somente mais 20 centímetros quadrados por centímetro quadrado, para que se tenha o mesmo resultado final de 40 folículos por centímetro quadrado. Senão lá na frente, daqui a um ano, você vai ter 40 aqui, e se eu colocar 40, você vai ter 60. Então vai ficar sempre uma diferença. Isso só vai perceber lá no resultado mais definitivo após 6 meses, 1 ano de transplante. Então essa qualidade, esse refino técnico, esse planejamento cirúrgico é exigido e necessário no que eu chamo de planejamento pré-operatório ou planejamento cirúrgico, que é o que ensino para todos os meus franqueados. Atenção que este é o principal momento, desenho e planejamento cirúrgico pré-operatório. Quando eu quadriculo a cabeça, a gente vai fazer cores diferentes, marcação de cores diferentes por essas regiões. E o que significa essas cores diferentes? São regiões onde você
tem quantidades de folículos já pré-existentes e então eu vou colocar quantidades diferentes de folículos por centímetro quadrado para que no final fique a mesma quantidade igual. Isso é um dado importante para o resultado, para a qualidade do seu transplante, para que fique harmônico, natural, né? E um procedimento de um bom resultado. Senão lá na frente você vai ficar com um monte de, eu brinco, vai ficar parecendo um monte de pompom na cabeça porque o profissional lá na hora de fazer o planejamento cirúrgico não soube tomar esse cuidado, esse refino técnico. E o que isso significa? Que quando a gente calcula esse centímetro quadrado e quanto eu vou colocar de folículo por centímetro quadrado, aí eu consigo te dizer a meta, isso é importante, por isso que chama planejamento. Eu chego para a minha equipe e falo, a meta de coleta para este paciente é de tantos folículos. E a gente faz essa busca, essa captação, essa extração de folículos e essa implantação de acordo com essa densidade. Então, quantos fios são transplantados no transplante? Não é fio, é folículo. E quantos folículos são transplantados numa sessão de transplante? Depende da área que vai ser feita, da densidade que você precisa em cada centímetro quadrado em cada região, e aí a gente vai saber isso no planejamento cirúrgico pré-operatório e esse cálculo que eu te disse que a gente faz antes da cirurgia. Tá ok? Pessoal, espero ter respondido sua pergunta. Um abraço, até o próximo e deixe seu comentário, porque é através dele que eu gero nosso próximo conteúdo.